começar a gravar aqui. Então, pessoal, só para saber, vocês chegaram a dar uma olhadinha lá no PPTzinho que eu mandei, lá na prévia? É só uma introduçãozinha básica ao autor, falar um pouquinho da obra. Só para dar uma breve resumida também, o Dostoiévski, ele é um autor russo, né? Pelo nome já dá para... Quando o nome fica muito difícil de pronunciar, Muitas, muitas. E assim, a história de vida dele foi... Durante a juventude dele, ele foi ateu, ele foi socialista, especialmente dentro de um círculo revolucionário. Eles foram presos pela polícia secreta do Czar, ele foi condenado à morte. Só que o Czar ele assinou uma comutação de pena. Então, era para ele ser condenado à morte, aí como se fosse uma espécie de um perdão, um alívio de pena, assim, tipo, agora você não vai mais ser morto, você vai ser preso na Sibéria e ficar de trabalho esforçado lá durante 8 anos. Só que, é, basicamente, só que o que acontece? Eles ainda assim fizeram uma encenação da execução. Então, eles foram levados, todos esses caras foram presos nessa toada, eles foram levados com um paredão, vendados, teve ensaio de disparo, e na hora que eles iam matar, só que assim, era tudo combinado, tá? O Czar tinha assinado a comutação de pena, os prisioneiros não sabiam, só os guardas. Então, assim, ele falou, naquele momento em que ele estava lá, ele falou, meu, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Ele falou, ele teve uma experiência de quase morte. E ele virou para um colega dele, que estava lá no círculo, e ele falou... E aí ele começou a entender realmente a verdade do evangelho, e ele falou, se Deus quiser, hoje à tarde nós estaremos com Cristo. E o colega dele continuou ateu até o final, ele falou, ó, apontou para o chão e falou, é só isso que espera a gente. E aí ele foi para a Sibéria, durante a Sibéria, nesse campo de trabalho esforçado, ele se converteu verdadeiramente. Ele inclusive escreveu um livro chamado Memórias da Casa dos Mortos, em que ele conta, meio autobiográfico, mas ele conta a história de um personagem, de um homem que foi preso na Sibéria e passou anos lá, trabalhos forçados com os outros presos, como que era a vida lá e tal. E o único livro que era permitido ter dentro do campo de concentração, né, do campo de trabalhos forçados era a Bíblia. Então ele começou a ler a Bíblia de verdade lá. E ele se converteu uma noite, tem uma história até bacana. A vertente de cristianismo doutrinário do Dostoiévski é um pouco estranha para nós, porque ele é ortodoxo. O ortodoxo russo eles são muito mais parecidos com os católicos em termos rituais, eles têm bastante ícones, imagens, oram para santos também, tem uma veneração muito grande por Maria. Então é um pouquinho diferente da forma que a gente está acostumado, mas até porque não chega muito para cá, né? No Ocidente, geralmente, somente para presbiteriano, fica, arminiano, é presbiteriano, como se não existisse mais nada. E aí é protestante contra católico, os ortodoxos eles são outra parada. E o ortodoxo russo, especialmente o próprio Dostoiévski, que tinha um pouco disso, isso aparece em outras obras dele, inclusive no Irmãos Karamazov, que a gente vai falar hoje, uma visão de que o cristianismo ortodoxo russo é a verdadeira expressão do cristianismo bíblico, a verdadeira tradição apostólica. E por que isso é importante? Porque lembra aqueles negócios que a gente aprendia na escola, que na hora do Destino Manifesto dos Estados Unidos, que eles têm levado a doutrina americana, American Way of Life, a forma de viver americana para o mundo saber como é que é essa maravilha? Os russos têm um pouco disso. E mesmo dentro da Igreja Ortodoxa Russa, eles têm essa visão de levar esse evangelho russo, essa doutrina russa, essa igreja russa para o resto do mundo. Eles entendem que é a verdadeira expressão do cristianismo bíblico. Por que isso é importante? Porque a gente começa a entender, inclusive hoje, o porquê que você tem o apoio da Igreja Ortodoxa Russa dentro da Rússia às incursões do Putin ou à expansão da Rússia mesmo militarmente. Eles não estão ligados. Se entrar lá militarmente, tomou, agora é uma chance do cristianismo chegar aqui, porque até aqui não tinha cristianismo. O cristianismo aqui é falho. Então, eles são normalmente, somente na época do Dostoiévski, eles tinham umas questões muito fortes anti-católicos. O protestante nem entrava muito na conta, porque eles não tinham tanta relação. O relacionamento era mais de briga entre o católico e o ortodoxo ali. Apesar de ser próximo. Apesar de ser próximo em termos doutrinários, em termos ritualísticos, principalmente. Mas teve o cisma deles, o cisma entre os ortodoxos e os católicos aconteceu até mesmo antes da Reforma Protestante, foi lá no ano 1000, mais ou menos. Então, assim, quase 500 anos antes da Reforma. E foi um cisma mesmo. Lá não foi, tipo, eles tentando reformar a igreja. Foi, olha, a gente não reconhece a autoridade papal, literalmente assim, vocês estão falando que vocês são apostólicos, mas a gente tem tanto tempo de apostolado quanto vocês estão defendendo A, B, C e D, a gente defende E, F, G, e a gente não reconhece a autoridade papal. Então, assim, vamos separar as igrejas. Foi mais ou menos isso. Tanto que, assim, teoricamente, por isso que eu falei, eles têm umas questões doutrinárias muito mais em linhas. Eles não chegaram e começaram a denunciar a iconoclastia, denunciar um monte de coisa, só falaram, olha, o Papa está falando A, B, C e D, mas eu não ligo, eu não sigo o Papa. Por que eu vou me importar com o que o Papa fala? E
Teve umas outras questões com relação a... Aí já entra em teologia até mais densa do que a gente gostaria de tratar aqui hoje. Mas por que essa obra do Dostoiévski é importante? Por que ela se torna muito relevante? O Dostoiévski ele viveu numa época muito pivotal, muito importante dentro da história russa, que foi aquele período de transição que você tinha um enfraquecimento moral, embora isso tenha se agravado com a figura do Rasputin, para quem já viu Anastasia, não é exatamente o bichinho lá com o morceguinho, mas ele era um místico russo, ortodoxo, um monge, mas ele era, em essência, era um satanista. E ele se adentra dentro do círculo real, tem umas línguas que dizem que ele se tornou amante da esposa do czar, mas isso não é muito comprovado, porque ele era, por meio de feitiços ou técnicas de hipnose, ele era uma das únicas pessoas, ele era a única pessoa que conseguia trazer algum tipo de alívio para a crise hemofílica do filho do czar, do Alexei, que era um rapazinho. E aí a Rússia olhava para ele como um depravado, porque ele era mesmo. Ele praticava orgias, fazia, enfim, coisas bizarras do Rasputin, posterior. Só que aí tem esse enfraquecimento do czar e os socialistas acabam tendo um maior apoio popular. Falam, esse aqui é o seu rei, esse aqui é o seu soberano, vou pra porrada. E o Dostoiévski ele cantou um pouco da bola de como é que seria um governo socialista, como é que seria uma mentalidade socialista, que ele, para o Dostoiévski, o socialismo e o ateísmo eles eram intrinsecamente relacionados. Se você era socialista, em algum ponto você vai ter que reconhecer o ateísmo como verdadeiro e vice-versa. Se você era ateu, você vai ter que ser socialista. Por que isso é importante? Porque o Dostoiévski não vê espaço para um socialismo cristão. Nas próprias vertentes do socialismo, dessas ideias, isso daqui é uma coisa, uma regra de bolso para a gente ter. Toda e qualquer ideologia ou pensamento político, econômico ou qualquer que seja, que prometer trazer utopia na Terra, você pode já descartar porque ele é satânico. Entenda satânico, a gente falou da aula do Paraíso Perdido, a visão de Satanás, então entenda satânico como? Para nós que somos cristãos, se Deus falou que a volta de Cristo, que ele fará o apocalipse, que ele trará a Nova Jerusalém, que ele trará o paraíso, se eu tentar fazer nas minhas mãos, eu estou querendo usurpar para mim o que é um papel de Deus. E eu não tenho a sabedoria de Deus, eu não tenho o poder de Deus, eu não tenho nem sequer a santidade de Deus, a moralidade de Deus, então eu vou fazer besteira. E o Dostoiévski ele cantou essa bola muito bem, tá? Tem um livro específico dele, dentre aqueles que eu coloquei na obra, que é Os Demônios, que ele basicamente conta a mentalidade desses revolucionários, é uma obra extremamente pesada. E ela mostra assim que essas pessoas que estão se vendendo como se fossem apóstolos de uma humanidade, apóstolos do progresso, eles na verdade são demônios, quase demônios encarnados. Assim. Não que eles sejam demônios literais que vieram do inferno, mas assim, tem pessoas que se tornaram demoníacas em essência, porque eles fazem o que eles tiverem que fazer. E se a gente for ver historicamente na Rússia, assim, os números tem uma divergência boa, mas as estimativas mais conservadoras foram que mais de 20 milhões de pessoas morreram só na Rússia no século XX, vítimas do próprio governo, não é que elas morreram em guerras, elas morreram do tipo, olha, vai ser executado como inimigo do Estado, vai morrer de fome porque a gente elegeu que não tem comida para todo mundo, a sua cidade não vai poder ter comida. E aí era cerca a cidade, quem tentar sair toma bala, fica aqui até morrer todo mundo de fome no inverno. Bizarro. Isso valeu para vários países na cortina de ferro. Assim, a própria Ucrânia teve uma fome artificial porque eles mandaram matar todos os fazendeiros produtivos. Não tinha mais comida depois. Agora está todo mundo lá. Agora não tem comida. Beleza, os ucranianos vão morrer. A gente não liga. Isso aconteceu na época do governo da União Soviética ali, quando eles tomaram o espaço. Tanto que o ucraniano não é muito fã de russo até hoje, né? Mas a situação atual acaba não deixando mais muito legal. Pra você ter uma ideia, eles tiveram que fazer propagandas, tipo posters, encorajando as mães e os pais a não devorarem os próprios filhos por causa da fome. A situação era bizarríssima, tá? E memória recente. Então, assim, e como é que a gente lida com tudo isso? Olha, tá bom, mas como que ele cantou esse tipo de bola? Uma das frases, ela aparece nesse livro e aparece em outro, é bem profético, porque uma das coisas que ele nos Demônios é absolutamente da mentalidade socialista depois. Acho que eu só... Você consegue fechar a porta só aqui? Dessa mentalidade socialista que vem depois. Mas uma coisa que é muito central no pensamento do Dostoiévski, trazendo para essa realidade, é justamente a questão de quando você abole o conceito de Deus, quando você abole a crença em Deus na realidade, vale tudo. Eu não tenho mais razão, eu não tenho mais justificativa para a moralidade, tudo o que eu fizer, ele é justificado. E essa frase ela aparece no livro de uma forma um pouquinho alterada, que é: na falta de crença na imortalidade da alma, tudo é permitido. E assim, esse livro eu coloquei lá dos temas que ele trata, porque ele é um livro de quase 900 páginas, é um livro grande, e assim, é muita coisa que rola lá.
Literatura russa não é das mais fáceis. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade gigante, principalmente com a questão dos nomes. Tá? Se acostumar com o nome russo é um pesadelo, vocês não fazem ideia. O nome do personagem, por exemplo, principal do Irmãos Karamazov é Alexei Fyodorovich Karamazov. O irmão dele é o Ivan, ele tem dois irmãos, o Dmitry Fyodorovich Karamazov e o Ivan Fyodorovich Karamazov. Aí você... porque eu li algumas vezes, mas é... E qual que é a treta? O Fyodorovich ali, por exemplo, só de curiosidade, ele não é um sobrenome. Fyodorovich é porque é um pedaço do seu nome que está indicando qual é o nome do seu pai. Então, Alexei Fyodorovich é Alexei, filho de Fyodor. Então, curiosamente, só de curiosidade para vocês, um dia vocês verem, por exemplo, alguém que tem o nome Ivanovich ou Dmitrovich, né? É porque quando ele migrou para um país, perguntaram qual é o nome dele, ele falou, meu nome é Ivan Dmitrievich. Ah, legal, seu sobrenome é Dmitrievich, mas não era. Ele só estava falando, meu nome é Ivan, filho de Dmitri, e aí não perguntaram meu sobrenome, só mandaram embora e eu perdi o sobrenome nessa história. É literalmente o que aconteceu. É curioso, né? E quando é mulher, o vich é para filho. O sufixo para mulher é óbvio. Então, assim, por exemplo, tem uma personagem no livro que chama Katarina Ivanovna. Caterina, filha de Ivan. Mas até hoje é assim. Você vê no personagem antigo, na época da União Soviética, das Olimpíadas, era tudo Ivanovna. Isso aí. Ivanova. Isso aí. As meninas. Mas quando imigra para o país, eles acabam, por causa de cartório, na hora de registrar na imigração, perdeu. Qual que é o seu nome? Chegou de imigrante fugida, refugiada, principalmente. O cara vai viver, o cara fiscal vai ver 50 mil pessoas por dia, ele não está nem aí, vai escrever o nome errado. Ah, tá, quantos são? Até esqueci russo, né? Sim. Sim. E eles têm um nome difícil pra gente, né? Eles têm apelidos difíceis, então a parte de nomenclatura é meio complicada de você pegar, mas depois que você pega, a história flui bem. E tem uma passagem especial, isso daqui, pode entrar? Fala, Marquinhos. Claro que é. Tem uma passagem muito bacana, assim, tem várias passagens importantes dentro do livro. Uma delas, que é uma bem famosa até para pessoas de fora da igreja, que é a passagem do Grande Inquisitor, que dentre os irmãos principais, que é o Dmitri, o Ivan e o Alexei, o Dmitri, ele é meio libertino, ele até crê em Deus, mas ele vive uma vida doidada, sabe? Curtindo a vida doidada, lá no filme do Matthew Broderick. Você tem o Ivan, que ele é ateu, assim, ateu, mas parrudo. Você tem o Alyosha, que ele se torna um monge no começo da história, ele é noviço no mosteiro, depois ele sai, mas ele é um cristão extremamente piedoso e é um personagem bem virtuoso, inclusive. E o Dostoevsky, ele faz um trabalho muito bacana, e isso daqui é uma coisa que é difícil para todo mundo fazer, tanto para os crentes quanto para não crentes, que é ele dá o melhor ponto de vista possível para a pessoa que ele mais discorda. Então, assim, quando ele vai ter um debate entre o Ivan, que é o ateu, e algum personagem que não é ateu, ele faz o Ivan o Ivan é o personagem mais inteligente na história. O Alyosha não é burro, o Alyosha é um moleque perspicaz, ele é inteligente, só que ele não é o super gênio que o Ivan é. O que não quer dizer que ele não consiga se segurar numa discussão, como a gente vai falar mais pra frente. Tem gente que interpreta errado como se o Alyosha não tivesse nem chance, tal, mas não é bem assim. E uma coisa que é bacana, em outras obras do Dostoiévski, por exemplo, você vê o Crime e Castigo, o personagem principal, que ele é o Raskolnikov, que ele é um estudante, lutando com, ele vai e mata uma velha, porque ele está em umas questões morais bem complicadas, que ele também é ateu, ele é confrontado com o evangelho através de uma prostituta, que é uma prostituta, assim, o conceito pode às vezes escandalizar um pouco, mas é uma prostituta virtuosa, por quê? Porque ela começou a se prostituir porque ela precisava alimentar a família. Ela tinha uma madrasta doente, com tuberculose, estava à beira da morte, tinha um pai que queimou todas as economias deles em bebida, e tinha 3 irmãos pequenos, com a mais velha, que era a Poliana, se não me engano, ela tinha 7 anos, tinha um de 3, e não tinha o que fazer. Então ela chega, não tem o que fazer, não tem o que trabalhar, eram pobres já, falou, o que dá para fazer? Ela era uma moça bonita, ela falou, vou pegar o cartão amarelo, que era uma identificação de prostituta, ela se prostitui. Só que assim, é uma situação lamentável. E ele traz, e uma coisa que é interessante é que o Dostoiévski ele traz essas questões à tona para uma sociedade que de repente nem vê esse tipo de coisa. Às vezes para nós, a prostituta é vagabunda. E não é necessariamente o caso. Ele traz essa questão de, olha, ela às vezes está nessa condição porque não tem o que fazer. Especialmente naquela época. Imagina, 200 anos atrás, não era a coisa mais fácil. Tá? 200 não, mas 150 anos atrás não era a coisa mais fácil. E aí, só que a Sônia ela é cristã, ela é temente a Deus, só que o Raskolnikov ele não é, e ele entra nos debates com ela, que no final das contas ela tem razão, mas o Dostoiévski fala, ainda que ela não tenha toda a inteligência, a sabedoria milenar que ela tem por meio do evangelho é a verdade. Então ele acaba meio que se entregando mais para frente na situação. No caso do Irmãos Karamazov, ele dá uma luz intelectual para a parte do evangelho que ele não deu em outras histórias. Ele traz ela como uma sabedoria que, mesmo que seja, pareça a coisa mais burra do mundo,
você vê que você não consegue viver sem. O Irmãos Karamazov, ele traz uma perspectiva mais intelectualizada, ainda que ele apresente o argumento ateísta da forma mais forte possível. Isso é uma coisa muito complicada quando a gente lê ficção cristã, ou até mesmo outras ideias que tragam as próprias ideias ali. Por quê? Porque geralmente a gente tem o famoso argumento do espantalho. Você cria um argumento ruim para o seu inimigo, você demora um argumento ruim e você fala, então eu ganhei o debate. Só que o argumento do cara não é a porcaria que você fez ser. Quantos de nós já viram um filme cristão que assim, sempre o personagem ateu era um revoltado, porque ele foi molestado quando era criança, ou porque ele não quis a mulher, que ele não teve o emprego que ele queria, ele fala, Deus não existe, eu tenho raiva de Deus e tal. Ele fala, não é assim. Então ele traz esse argumento mais forte. Isso é uma coisa muito complicada de se fazer, porque em muitos casos envolve você questionar muito as suas próprias premissas. E às vezes você vai criar um argumento tão forte que você não sabe responder. No caso do Ivan, ele está nessa discussão com o irmão dele, ele apresenta lá o famoso poema do Grande Inquisitor, que ele contextualiza uma situação durante a Idade Média, na época da Inquisição mais pauleira que tinha, em que Jesus volta para a Terra, ele começa a ser adorado e a Inquisição prende ele porque estava fazendo coisa fora da prescrição da igreja. E aí ele é preso, vem um grande inquisitor e fala, o que está acontecendo? Quem você pensa que é? Você veio, deixou eles nas nossas mãos e agora a gente está tomando conta. Não é para você voltar, a gente não quer você aqui, a gente já não tem mais parte com você. Eles entregaram a liberdade para nós, a gente dá a segurança e o pão para eles, é só o que eles precisam. Ele traz uma pegada das tentações no deserto, ele fala, olha, você foi tentado com o pão, com os reinos e com a salvação de Deus por meio dos anjos. Essas tentações continuam para eles, só que eles não são você para resistir. Nós trouxemos a resposta. E ainda que nós tenhamos que nos aliar com Satanás. E ele traz isso aqui meio num contexto católico. Ele fala, a Igreja Católica, naquela visão ali, ela se aliou com Satanás. E para trazer esse conforto para as massas. Porque as pessoas, elas pensam para mim, eu prefiro ser escravo do que ter que viver a minha vida. E essa é uma das passagens mais famosas. Só que eu gostaria de trazer uma passagem nesse debate entre os irmãos, porque eles estão numa taverna e tal, estão conversando. E o Ivan ele traz um argumento muito complicado para nós, enquanto cristãos, lidarmos, que é a questão da existência. Como é que eu concilio a existência de um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus onipotente, com presença de sofrimento no mundo? E assim, uma forma. E é bizarro o fato do Dostoiévski. Tem muita gente que às vezes pega essa passagem fora de contexto e acha que o Dostoiévski era ateu. Ele não era. Só que ele apresenta um argumento ateísta de uma forma tão densa e tão perspicaz, ele faz melhor do que ateu faz. A forma como ele estrutura o argumento é assim. A forma como um ateu normalmente estrutura... Ele conviveu com o colega ateu. Ele foi ateu. Então, ele foi ateu, mas ele conviveu com esse que até na hora da morte... Na morte falou que não, é aqui, então, acabou. Assim, ele deve ter tido debates. Ele deve, sim. Anos que eles ficaram lá com esse cara. Não, cada um foi para um canto. Cada um foi para um canto. Ele foi para a Sibéria, teve outros que foram para outras prisões, Mas uma coisa que é muito complicada é, por exemplo, ele traz uma questão, às vezes, para nós, importante fazer essa reflexão, porque eu já vi muito crente responder errado, tá? Que é assim, tentando resumir bastante, um ateu ele vai falar, poxa, como é que um Deus bom e onipotente ele permite que sofrimento exista no mundo, não sei o quê e tal. Só que o problema é, para você achar esse sofrimento injusto, você tem que crer num padrão superior de justiça. E se você é ateu, você não crê nisso, logo o seu argumento é meio autorrefutável. Isso aqui é uma forma mais porca de estruturar o argumento. Como é que o Dostoiévski estrutura? O Ivan ele fala, não é que eu rejeito que Deus existe, tá? Ele dá uma chocada até no irmão e fala, mas você não é ateu? Ele fala, não é que eu vou falar, Deus para mim, Deus ele pode existir. E mais, eu até acredito na verdade que está no Evangelho, de que no final das contas, ele dá uma citação meio parafraseada de Apocalipse, que Deus vai enxugar toda a lágrima. E que aí no futuro, a gente vai pegar tudo aquilo e vai falar, nossa, agora eu entendi o propósito por trás desse sofrimento, agora faz sentido, eu louvo a Deus por isso. Ele fala, não nego que isso vai acontecer. Tanto que, inclusive, para quem já leu aquele livro Fé e Ceticismo do Tim Keller, ele cita exatamente essa passagem, só que ele cita justamente o personagem ateu falando, o que é um negócio curioso. Só que o que ele faz é o seguinte, o problema é, na hora que eu coloco que isso daqui faz parte do plano de Deus, eu estou falando que o sofrimento de uma criança, o sofrimento de um inocente, por alguma razão justificou um propósito que Deus tinha. Ele fala, se você pudesse escolher e falasse, vamos trazer o seguinte, você vai abençoar muito a vida de uma criança ou a vida dessa comunidade, mas para isso você vai ter que torturar até a morte, da forma mais dolorosa possível, um inocente. Você faria? Ele fala, putz, eu não faria. A gente não faria. E uma resposta muito, eu acho, porca biblicamente, que eu já vi muito, não é só presbiteriano, mas cristão usar, que ela é uma meia-verdade. Ela é verdadeira em si, só que ela não responde a pergunta de forma completa, que é assim,
Sofrimento, você está falando de sofrimento de inocente, mas isso só aconteceu uma vez e ele mesmo que se entregou no nosso lugar. Isso é uma verdade. O sofrimento verdadeiramente inocente foi só de Cristo. Mas repara no perigo da gente usar esse argumento, que o que a gente está deixando implícito é que todo sofrimento que uma pessoa sofre é um sofrimento justo da parte de Deus de falar, ó, você mereceu isso daqui, então é a sua punição. E, curiosamente, nós não podemos ter essa visão biblicamente. Porque tem um livro específico da Bíblia que trata exatamente dessa questão, e ele apresenta algumas perspectivas, na verdade são três, mas uma delas é essa, e essa é dada como errada. Que livro que é esse? Livro de Jó. O livro de Jó é justamente sobre o sofrimento de uma pessoa que não fez por merecer aquele sofrimento. E quando a gente fala, o sofrimento de um inocente só aconteceu uma vez e ele se entregou, a gente está falando que o sofrimento de todas as pessoas é um sofrimento justo, no sentido de que, assim, Deus se alegra de imputar essa justiça ali. E não é verdade. Deus, ele permite, mas lembra que Deus vai trazer a justiça sobre o sofrimento daquele que clama. Quando ele fala, o órfão e o viúvo estão clamando a mim, eu vou ouvir. Se vocês não cuidarem deles, vai vir justiça sobre vocês. Se vocês não fizerem mal ao seu próximo, vai vir, eles vão clamar e eu vou ouvir. Ao estrangeiro também. Jó ele sofreu porque ele era o melhor entre a terra. Ele é um tipo de Cristo nesse sentido. E antes mesmo de ter prescrição de sacrifícios e a forma, Jó já fazia, mas vai que meus filhos pecaram no pensamento, eu não sei, eu vou fazer sacrifício por eles. E aí, e repara, os amigos de Deus não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver, assim, mas e foi Deus que foi confrontar Satanás, esse que é o bizarro. E Jó, na hora que ele clama e Deus responde em minha tempestade, Deus não responde, não, é porque assim, eu fiz uma aposta com Satanás, ele só fala, olha, onde você estava quando eu fiz tal coisa, onde você estava quando eu fiz tal coisa, é você que diz ao relâmpago terra, dá todas aquela, você que fez esse animal, você que fez aquele, é você que cuida disso, você que cuida daquilo, ele dá um tourzinho, assim, um PPT sobre a criação, assim, um PowerPoint lá, Jó veio e fala, tá, entendi, eu falei de coisas que eu não sabia. Mas repara que a visão dos amigos de Jó é justamente essa, de falar, não, mas se você está sofrendo, é porque você merece. Porque quem sofre é porque merece. É óbvio, a visão deles tinha uma questão até um pouco mais legalista, no sentido de que eu não estou fazendo nada de errado, então eu não estou sofrendo. Não é verdade. Às vezes a gente não sofre fazendo coisa errada, aqui, às vezes porque Deus retarda a punição, porque Deus, na infinita sabedoria dele, não entendeu que aquele é o melhor para o plano geral da criação dele. Mas repara, a visão bíblica, quando a gente fala que se você está sofrendo porque você merece esse sofrimento de alguma forma, a gente acaba deixando de lado aquela visão dentro do livro de Jó e dentro do restante da escritura que, assim, Deus ele não se alegra com o sofrimento de inocente. Inocente do ponto de vista de não sou pecador, nenhum de nós é. Mas não quer dizer que o nosso sofrimento seja justificado aqui. Por exemplo, aquela mulher ela foi estuprada, mas também ela não pagou o troco da padaria, fez primeiro. Não, não é bem isso, né? Se você tomou um tiro, tudo bem, mas, cara, eu lembro daquela vez que você mentiu quando você tinha 3 anos de idade. Não é essa a visão correta. Então, assim, e aí eles vão nessa discussão, ele traz essa perspectiva. Ele fala, se é para eu falar, eu vou seguir a Deus, e eu vejo que tem uma criança sofrendo, ele começa a contar uns relatos, assim, os relatos eles são semi-fictícios, tá? Porque coisas assim aconteciam na época, tinha registro no jornal, de, por exemplo, tem criança que estava os turcos chegaram lá, invadiram o sul da Rússia e tal, pegavam criança do braço da mãe, jogavam para cima e treinavam estocagem de baioneta. Ele fala de crianças que eram espancadas, torturadas pelos pais sem razão alguma. Ele fala desse sofrimento de inocentes, ele usa principalmente as crianças, que ele fala, é um absurdo que a gente olhe para isso e tente entender um plano de Deus para esse tipo de coisa. E ainda que eu possa entender, eu falo, não vale a pena, eu não quero fazer parte dessa sua realidade, Deus. Então eu entrego o meu bilhete de volta, eu não quero fazer parte desse paraíso que você está criando, se esse é o preço. E a resposta do Alyosha em algum sentido ele não tem uma resposta plena, em certo sentido a gente também não tem, mas a verdade é que a razão pela qual Deus é soberano sobre esse tipo de coisa em vários sentidos é que o próprio Cristo inocentemente veio sofrer no nosso lugar. Não é que Deus abandona aquela criança para aquele sofrimento. Deus ele cuida daquela criança e Deus trará justiça sobre o mal feito. Quando a gente vai para o Apocalipse, por exemplo, que fala dos tormentos que os cristãos passando, a gente vê que Deus ele vai fazer justiça sobre aqueles que infligiram esses tormentos. A gente clama pela conversão, a gente tem que amar os nossos inimigos, claro, mas não é como se Deus estivesse de braço cruzado, falando, bom, eu tenho um plano aqui, fica tranquilo, vai passar, isso daqui vem para cá, isso daqui vem para cá, eu tô guiando. Deus, ele está guiando tudo.
Só que a gente não pode olhar para essa guiagem de Deus como sendo Deus aprova tudo que acontece, no sentido de que, tá tudo bem, eu que quis, vai embora. O que você fez ainda é pecado, o que ele fez ainda é pecado, o que está sendo feito ainda é pecado, o que está sendo feito ainda é mal. E assim, esse livro especificamente, ele é muito curioso que ele gerou alguns debates dentro da União Soviética, porque eles proibiram Bíblia, eles proibiram vários livros cristãos, só que os líderes e a alta cúpula comunista gostavam muito de Dostoiévski, então eles não proibiram Irmãos Karamazov, não proibiram Crime e Castigo, não proibiram alguns livros de Tolstói, nem censuraram. Tinha discussão sobre censura, mas vai censurar, mas vai estragar o livro, não pode, deixa aí. O próprio Stalin era fã. E aí eles deixaram o livro rolar. E teve muita gente dentro da União Soviética, com Bíblia proibida de se ler, que se converteu nesse tipo de livro. E o Ivan, uma coisa bem curiosa do personagem, é que ele fala que ele ama as crianças, que ele tem esse cuidado. Só que, assim, não tem um momento dentro da história no qual ele realmente demonstra amor por uma criança. Enquanto o irmão dele, que às vezes não tem a resposta plena para aquilo, vive uma vida que responde a pergunta. Então, a própria vida do irmão dele, na qual ele se torna quase um irmão mais velho, um pai para uma criança que estava com tuberculose e morreu no final da história, o virtuoso, e ele junta todas as crianças e a história termina com Viva Karamazov num velório do menino de tuberculose, que era um menino de 8 anos. Então, assim, se você for ler Dostoiévski, ele tem vários arquétipos dentro das histórias deles, que, para mim, na minha opinião, todos eles se completam e se tornam mais plenos dentro do Irmãos Karamazov. Você sempre vai ver um homem do subsolo, que é aquele cara que está lutando com a racionalidade dele, em crise emocional, em crise mental, porque ele sabe que ele não tem razão para ser bom, mas ele sabe que, de alguma forma, o bem existe, ele está nesse conflito, que é o caso do Ivan. Porque em algum momento ele entende tudo isso, ele fala, eu estou me revoltando contra esse Deus, mas ao mesmo tempo eu defendo que não existe bem. Eu defendo que não faz sentido eu ser bom aqui. Eu faço o que eu quiser. Ele chega nessa conclusão. E geralmente um personagem, quando os personagens dentro do Dostoiévski estão nessas crises assim, eles têm algum tipo de doença. Então, eles ficam de cama, eles ficam delirando, eles ficam mal. Então, assim, meu espírito está brigando entre si com a carne, meu corpo sofre. E aí eles são acamados, e alguns deles, assim, em alguns deles, no Crime e Castigo, o personagem se converte, mas em outros casos não. Então, assim, são várias coisas que acontecem dentro da história. A história é muito ampla, não vai dar para a gente tratar de tudo aqui, mas ela é uma história, da mesma forma que a gente tratou lá do sofrimento do jovem Werther, que causou uma onda de suicídio, essas daqui causaram uma onda de conversão posteriormente. E foram usadas por Deus em momentos em que a própria escritura acabou ficando difícil de ser comunicada, esse daqui estava muito mais amplo, e de repente as pessoas nem se convertem e falam, legal, agora eu preciso procurar livro. Então, uma pessoa normal não ia chegar em Bíblia naqueles contextos. Só que por meio disso daqui chega. Por exemplo, o Marquinho, que tá aqui, é muito fã de Johnny Cash. Você pega algumas músicas de Johnny Cash e elas apontam para Cristo de uma forma maravilhosa. Você tem vários autores e artistas que, ainda que a música deles não seja uma música que a gente vai tocar no louvor da igreja, porque ela não é feita como um louvor, ela é uma letra que aponta profundamente para a verdade do Evangelho. Tem pessoas que às vezes não ouviriam Amazing Grace, não ouviriam Sola, não ouviriam qualquer cantor aqui, um hino da igreja, mas escutam Johnny Cash, escutam Elvis e falam, caramba. Tem aquele álbum do Elvis, né, o He Touched Me, que é praticamente só de música gospel. Assim, é o Elvis. Assim, o Elvis já tem umas credenciais ali. O Elvis canta, você para pra ouvir. Você fala, caramba, eu não sabia que era assim. Que maravilha. Então, assim, e o Dostoiévski, ele tem essa questão. Eu coloquei várias das situações de vida dele, porque ele chegou a ser viciado em jogo, e ele teve que escrever um livro para poder ter dinheiro suficiente para pagar as dívidas de jogo, e senão ele ia perder o direito sobre os livros dele. E o livro que ele escreveu chama O Jogador, que é sobre um cara viciado em jogo. Então, assim, ele tem uma gama muito grande de livros, tá? Nem todos são igualmente bons, tem umas questões de preferência, mas ele aborda muitos temas. E essa questão de relativização, o que acontece se Deus não existir, essa questão de se compadecer com o sofrimento dos outros, essa questão de que, ainda que pareça, a verdade do Evangelho, ela não é, ainda que pareça meio irracional em alguns pontos, em alguns momentos, uma vida sem ela é completamente vã e é completamente irracional também. Então, assim, ele traz essa reflexão para nós enquanto igreja, enquanto crentes, enquanto cristãos, que olham para esse mundo caído à nossa volta e às vezes a gente esquece que Cristo é a única esperança que existe. Às vezes a gente não prega dessa forma, às vezes a gente nem vive dessa forma. Às vezes a gente coloca a esperança, que a gente está falando mais cedo sobre o Werther, a gente coloca a nossa razão de ser em amor platônico, em dinheiro, em qualquer coisa. E o que ele traz nessa obra e em outras é que, assim, isso é completamente vão.
Uma vez que eu excluo Cristo da equação, eu não tenho propósito, eu não tenho vida, e aí eu vira cérebro de réptil, vira tudo por instinto, faz o que você quiser, não existe moralidade e a vida segue. Então, assim, é só você ver quando... eu falei dos casos dos governos socialistas, porque são os casos mais recentes. E, por exemplo, você vê as atrocidades que foram cometidas no século XX, foram mais de 100 milhões de pessoas mortas pelos próprios governos, uma vez que eles se tornaram comunistas. Você vê no Camboja, lá do governo do Pol Pot, ele matou um terço da população. Do começo até o final do governo dele, a população do Camboja tinha diminuído em mais de um terço. Ou seja, você tem uma família com pai, filho e mãe. Um dos três morreu até o final do governo, executado pelo governo ou com uma fome que o governo fez. Muitas das obras feitas durante o regime comunista na União Soviética foram feitas com trabalho escravo. Os caras tinham uma rede organizada, sabe? A gente às vezes fica meio pé da vida com marronzinho, né? Oh, toda hora aqui, radar em tudo que é lugar, assim, lá você ia preso, 10 anos de trabalho forçado, você ia construir um aqueduto. Ficar 10 anos trabalhando. Então assim, tentou fugir, eles falam com a sua família. Hoje, Coreia do Norte, família fica de refém aqui. Você vai jogar fora, tá bom. Se você não voltar, a gente mata. Então, assim, é para voltar mesmo. A ideia é... Não... E assim, eu citei um autor, que ele é o Alexander Solzhenitsyn, ele tem uma frase muito bacana, ele também se converteu, ele era ateu, ele lutou na Segunda Guerra Mundial do lado dos comunistas, ele foi preso, depois ele se converteu na prisão, virou ortodoxo também, ele era muito fã do Dostoiévski, ele tem uma frase que é muito legal assim, a frase é pesada, né, mas somente no contexto que ele usa, mas é que assim, eu vou tentar parafrasear, tá? A violência, ela só pode se manter com o uso da mentira. E a mentira só pode ser sustentada com o uso da violência. Qualquer homem que tenha feito da violência o seu meio de vida vai ter que usar a mentira como seu método. Isso daqui se torna muito real quando a gente para para pensar que, pelo menos na Alemanha Oriental, um terço da população... Não, isso aí, acho que era de um terço a 25% da população era informantes do Estado. Ou seja, se você falou, putz, meu governo não está muito legal, falou para teu filho era encorajado a denunciar você para a polícia e você é preso. Ou seja, naquele contexto, todo mundo mentia sobre tudo o tempo todo. Ninguém falava a verdade. E a gente vê que, sabe aquela, eu discordo, levanta a mão e fala, isso era uma coisa que quase não existia, mas o próprio Solzhenitsyn, ele viu que na prisão tinham pessoas que se recusavam a mentir. E os guardas da prisão tinham medo desses caras. O pessoal, eu não consigo dobrar o cara. Eu tô ameaçando matar, eu bato, eu arrebento ele, eu bato na mulher, e ele não mente, ele não... Assim, você ia lá, os caras te torturavam, assinam uma confissão, e agora você tá preso por 10 anos e a gente para de te bater. Os caras falavam, eu não fiz nada, eu não vou assinar. Não, mas você vai apanhar. Bate. Homem e mulher faziam isso. E o que tinham em comum essas pessoas? Todos eram cristãos. Ele falou, tem alguma coisa nesses caras que eu não tô entendendo. É só mentir e vai embora. Os caras não mentem. Eu não vou abrir mão da verdade. E a gente está num mundo hoje que está cada vez mais sendo exigido de nós, enquanto crentes, mentira para apaziguar conflito, mentira para não vou me meter nessa treta, eu vou falar que é e acabou. E a verdade que eles trazem é, se você começa a mentir, você é responsável depois pelo que acontece. E você podia ter levantado a mão e falado e não fez. Mas nem só mentir. Se omitir, E assim, uma coisa que ele traz, isso fica muito verdadeiro nas obras dele, é que dentro do contexto cristão, né, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o diabo é o pai da mentira, em Deus não há mentira. Então, na hora que eu me omito, em Tiago a gente tem essa questão mais forte, né? A omissão de fazer o bem ela é um pecado, se eu posso fazer eu não faço, estou em pecado. A gente olha para isso na nossa realidade e fala, porque assim, isso aqui fica bem curioso, porque no meio daquela condição toda, eles olharam para aquilo e falaram, a verdade do evangelho vai salvar esse mundo. Você pode tentar política pública que você quiser, você pode tentar meter a ideologia que você quiser, você pode tentar trazer a racionalidade para justificar. Se não for o evangelho, não tem solução, não tem salvação, não tem cura, não tem melhora. E a melhora do evangelho é uma melhora incidental, porque a gente busca primeiro as coisas do céu e aí sim as coisas podem melhorar aqui. Se eu estou buscando melhorar aqui, as coisas do céu eu vou perder aqui também. Por isso que eu falei, sempre que tentam trazer essa utopia, isso assim, a gente acaba ficando mais presente do lado mais esquerdista, mas se o pessoal de direita chegar para você e falar, não, livre mercado, vai deixar um paraíso, vai ser tudo melhor, lembra que a direita mais desenfreada que a gente teve na Revolução Industrial botava a criança dentro de máquina e se a criança morresse esmagada lá, assim que a máquina voltou a funcionar, é problema dela, não perou para a família. Tô nem aí. É lucro, amigo, vamos fazer, vamos girar a máquina aqui, vamos fazer produção, não quero saber. Vou ter que destruir uma família para trabalhar na minha fábrica? Dinheiro, eu quero lucro, eu não estou nem aí, livre mercado. Essa não é a perspectiva do evangelho.
Então, repara, assim, dentro da obra do Dostoiévski, isso fica meio claro, obviamente, não tanto na questão industrial, porque o foco dele acaba, até pela história dele, acaba sendo um pouco mais para movimentos mais socialistas, esquerdistas, etc. Mas o entendimento dele é que a verdade do evangelho vai salvar todo mundo. E repara, assim, um livro de 900 páginas, eu poderia só ler a Bíblia, né? Mas ele dá uma certa vivacidade para algumas questões que a Bíblia não trabalha de forma tão direta. Então, e uma coisa que é meio curiosa, que eu falei, às vezes fica meio ruim para nós, enquanto cristãos, estamos consumindo arte cristã, é que às vezes tem aquela perspectiva meio triunfalista. Não, eu me converti, eu reconheci a Deus, tem aquele filme, ele orou e orou com força, e aí Deus foi, ele estava roubando um trabalho, mas Deus foi, ele falou que era cristão para o chefe, falou, pode me prender. Ele fala, porque você confessou, eu não vou te prender. No Dostoiévski geralmente não é assim. No Dostoiévski o cara ia ser preso por 10 anos, a mulher dele ia morrer, a filha dele ia ficar órfã. Depois que ele saísse da prisão, a história ia acabar como? Mas agora eles vão começar um capítulo novo na história no qual Cristo é o Senhor, e agora sim a gente tem um final triste, mas um final triste com esperança, o que torna ele um final feliz. O Dostoiévski ele tem um conto, bem curtinho, chama O Menino e a Árvore de Natal de Cristo. Quem já conhece, quem já ouviu aquele conto do Hans Christian Andersen, que é a Pequena Vendedora de Fósforos? Já viram? Assim, eles são meio parecidos no sentido de que eles trazem uma revelação sobre pobreza, em que o menino, a mãe dele está doente, ele sai lá do abrigo do casebre que ele estava, ele vai tentar vender alguma coisa na rua e ganhar um dinheirinho, só que isso era no Natal na União Soviética, na Rússia, né, não é o lugar mais agradável que tem por causa do frio. E aí fala que o menino de repente vê uma árvore de Natal gigante, ele vê crianças dançando no céu e anjos descendo, e Cristo vai, pega ele pela mão e ele finalmente é feliz, e a história termina com o menino morto congelado. Mas repara, ela é uma história triste, dá vontade de chorar. Óbvio que não do jeito que eu contei, né? Porque eu não conto bem a história. Mas lendo a história da Pequena Vendedora de Fósforos, é de uma menina lá da Dinamarca, ela tá vendendo fósforos, e ela, pobre, mendiga, na Dinamarca, também é frio, no inverno, e aí ela acende um fósforo só para se aquecer. E ela tá passando fome, ela acende esse fósforo, ela vê uma mesa de comida cheia, e aí o fósforo apaga. E ela acende a segundo fósforo, e ela vê uma árvore de Natal maravilhosa, e o fósforo apaga. E ela acende o terceiro, ela vê a avózinha dela, que já tinha morrido, mas a avózinha que era a única pessoa que amou ela nessa vida. E antes do fósforo apagar, a vovó pega ela pela mão e juntas elas vão para o céu ao lado de Cristo. E a história acaba com a menina sendo encontrada congelada e morta também. Então, assim, isso daquela, ao mesmo tempo que a história tem esse final agridoce, porque ela chama a atenção para os sofrimentos desse mundo, que nós, enquanto cristãos, não devemos ficar alheios a, da mesma forma que a resposta para a questão do Ivan, do irmão lá, que era ateu, não era simplesmente uma resposta filosófica, mas era, eu entendo, mas o que eu posso fazer para amenizar o sofrimento desses inocentes? E trazer a verdade do Evangelho e trazer essa esperança para eles. Porque o Alyosha, o irmão mais novo, o Alexei, ele traz não apenas uma redenção para aquelas crianças no sentido material, de trazer apaziguação, mas ele apresenta a verdade do Evangelho e ele tira alguns daqueles jovens que estavam num caminho de um ateísmo sem esperança para a verdade do Evangelho. Eles louvam a Deus no final, no velório do amiguinho deles que morreu no final da história. Então, assim, nem sempre a história do crente nessa terra vai ter um final aparentemente feliz. Às vezes o nosso final ele é feliz porque Cristo nos levou para junto de si. E às vezes isso falta um pouco na nossa cabeça quando a gente pensa numa história cristã na nossa vida, porque a gente quer o final no qual eu vou estar bem com a minha família, tudo feliz aqui, e não entendendo que ainda que eu não seja feliz aparentemente aqui, eu vou ter